Boa noite. Estou aqui de volta com a continuação do Manifesto do Povo Brasileiro. Infelizmente, o documento que a gente esperava que fosse criado, que saísse do povo, mandado para o Congresso Nacional, infelizmente ele não saiu. Mas, por cobrança de pessoas que viram o outro manifesto no YouTube, agora eu retorno com uma nova proposta. Essa proposta é do voto nulo. Aí algumas pessoas vão me perguntar, ou vão falar, esse cara é maluco, para que voto nulo? Isso é questão de democracia? É sim questão de democracia. O voto nulo também é uma demonstração que o povo está insatisfeito. Está insatisfeito principalmente com toda essa corrupção que está acontecendo com nossos políticos, que nos prejudica, nos atrapalha imensamente e que empurram para a gente de qualquer maneira. É claro que boa parte disso que está acontecendo é culpa nossa mesmo, porque na década de 80 e de 90 nós fomos adestrados a falar 3 frases. Não se discute política, não se discute religião e não se discute futebol. Bem, se a gente não discutir ao contrário, futebol, a história fica meio confusa com aquela nossa Copa de 98. Bem, pode se repetir. Se nós não discutirmos religião, hoje nós teríamos uma religião e ainda teria um monte de mulher sendo queimada em praça pública como bruxa. E se nós não discutirmos política, nós vamos permitir que essa corja continue roubando as riquezas do nosso país e ferrando a gente como trabalhador e como povo brasileiro. É por isso que hoje, nesse momento, eu trago aqui essa proposta do voto nulo. Por quê? Porque isso é uma tentativa de reagir de forma pacífica, já que criticam tanto a passeata e o que os outros movimentos sociais fazem. Então, se você, que está me vendo agora, não teve ou não tem coragem de ir para a rua, fazer uma passeata, demonstrar a sua insatisfação, e se necessário, ter que sair no braço com alguém, então faça pelo menos isso que eu vou te aconselhar agora. Anule seu voto. Por quê? Nós temos eleições para o legislativo e o executivo. Bem, de repente você vai me perguntar, que raio é esse? O executivo é o presidente da República, o governador e o prefeito. Se você escolher um desses 3 de forma errada, ele pode fazer o erro na política durante 4 anos, ou no máximo 8, que é ele sendo reeleito. Isso é o executivo. O legislativo, a palavra legislativo vem de lei, é o cara que faz lei. Então os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores. Esses que são o maior problema para a gente. Os caras podem fazer uma lei que vai te ferrar, vai ferrar seu filho, seu neto, seu bisneto, tataraneto e por aí vai, enquanto a lei durar. E está na hora da gente dar uma resposta. O ano que vem nós temos eleições e nós podemos dar uma prévia para eles. Aí você vai falar assim, mas voto nulo não resolve nada. Não resolve em parte. Por quê? Porque os políticos já fizeram algo para se proteger. Alguns espalharam aí que se nós fizéssemos um voto nulo, que 51% da população anulasse o voto, a eleição estava cancelada. Isso é mentira. Não é isso que acontece. O que acontece é que fizeram o chamado voto válido. Ou seja, você só conta os votos que vão para um determinado político, que vai acabar sendo eleito. Mas aí você fala assim, mas por que você está pedindo para que eu anule o voto? Vamos dar um exemplo simples. Se você for votar, imagina que nós tivéssemos 500 eleitores e que cada político precisasse de 50 votos para ser eleito. Ou seja,
se nós dividirmos os 500 pelos 50, nós sabemos que vai ser eleito 10 políticos. Mas imagina que 450 pessoas anulassem o voto. Em vez de ser eleito os 10, só vai ser eleito um. Os outros 9 estão fora. Estão totalmente fora. E aí, nesse caso, são 9 políticos a menos para roubar da gente. Por quê? Porque, nesse caso aí, a questão dos nossos políticos está previsto na nossa Constituição de que se um partido político não conseguir ser eleito em 3 estados, esse partido deve desaparecer. E nós estamos com partido demais no Brasil. Tá um absurdo. Calcula-se agora, neste momento, 32 partidos no nosso país. Tá com muita gente. Desses 32 partidos aí, a maior parte deles, para não dizer todos, são políticos que vêm já lá desde o período da ditadura, que não fizeram nada por gente até agora. E agora que vão fazer? Político que chega lá e é caçado, que se afasta da política, está respondendo processo e depois vem com a maior cara de pau fazer uma propaganda de símbolo da honestidade. Ou seja, daqui a pouco eu acho que o político, quando ele for se filiar a um partido, ele vai ter que usar o currículo dele. Se ele chegar lá e falar assim, ó, você foi eleito deputado, você foi eleito vereador, você foi eleito prefeito, quanto é que você tirou do governo da última vez? Se o cara chegar lá assim, não, eu tirei 10 milhões. Não, isso aí não tem futuro como político. Só acima de 50 milhões que furtou do governo é que vale a pena. Então está na hora da gente dar uma resposta a essa galera aí. Agora, não estou fazendo nada antidemocrático. Na nossa Constituição, na Constituição brasileira, me assegura o meu direito de expressar as minhas ideias. Eu tenho liberdade política e liberdade de expressão. E estou exprimindo agora, demonstrando minha posição agora. Estou insatisfeito. E não é só eu, não. Um monte de gente. O povo brasileiro quase todo. Fora aquela galera que está afiliada a partido aí, essa galera aí com certeza vai votar. Sendo um partido bom ou não, ainda está naquela situação de que tudo vai dar certo. E que no fundo não dá. Sem contar esses partidinhos aí, chantagistas, de base de governo. O cara chega lá, está como base do governo, está comendo lá junto com o governo federal, junto com o presidente, coisa e tal. Aí quando chega na época de eleição, sabe que não vai ser eleito. Mas ele vai lá e começa a criticar o governo, sai da base. Para quando chegar lá no segundo turno, que ele sabe que não passa no primeiro, para barganhar com o governo um apoio para conseguir reeleger alguém. Isso é uma vergonha. Isso aí é partido sério? Nem brincando. Bem, nosso país está entre os 6 países mais ricos do mundo, mas também está entre os países que pagam o menor salário do mundo. Menor salário mínimo, um dos menores é o do brasileiro. Como é que pode isso? A gente está abarrotado de riquezas. Só aqui eu cito algumas. No nosso país nós temos bauxita, carvão, cobre, cromo, chumbo, estanho, ferro, ouro, manganês, níquel, urânio, petróleo, xisto betuminoso, zinco, nióbio. Aí você pergunta, que porra é essa de nióbio? Você não sabe, mas as empresas que produzem material eletrônico, principalmente peças de computador, sabem. E estão tirando o nióbio daqui do Brasil a troco de banana. E ninguém está repassando essa parada para a gente. Prata, gás natural, alumínio, sem contar as questões de pedras preciosas e semi-preciosas, como diamante, ágata, ametista, esmeralda, topázio, turmalina, aguamarina, opala e outras. Pedras ornamentais. A produção ainda na parte agrícola. Nós temos caprinos, bovinos, suínos, ovinos, galináceas e sem contar a piscicultura. Produção de arroz, feijão, café, soja, cana-de-açúcar, cacau, tomate, batata, abacaxi, guaraná e por aí vai.
Não entendo como é que um país tão rico e que é do tamanho quase de um continente sozinho pode ter um povo tão mal administrado por nossos políticos. É um país que está como sexta riqueza do mundo e a segunda do continente americano. A gente só está atrás dos Estados Unidos, que também está entrando em crise. Nosso salário mínimo é baixíssimo, sem contar a questão do aposentado, que lá pela lei 8.213 de 1991 do governo Fernando Collor desvinculou o salário do infeliz do aposentado do salário mínimo. O cara, como eu citei no outro documentário, aposenta com o teto máximo de 10 salários mínimos e chega no final recebendo um, sem contar esse tempo de aposentadoria que a gente tem. Hoje a gente vê a televisão fazendo uma propaganda enganosa para o povo, entendeu? Sem contar Rede Globo mostrando lá que o povo brasileiro está vivendo mais. Olha que beleza! Tem motorista com 104 anos, gente com 80 anos. Olha, galera, lembro desse tipo de propaganda antes de mudar o tempo de aposentadoria. Mudou e vai mudar de novo. Na Espanha hoje, para uma pessoa aposentar, tanto homem quanto mulher, ele tem que trabalhar até os 70 anos de idade. Só o cúmulo. É um absurdo isso. Aí veio com a propaganda semana passada, mostrando na Inglaterra que as pessoas lá estão trabalhando depois da aposentadoria. Depois da aposentadoria. Então o cara aposenta, mas volta a trabalhar para aumentar o seu rendimento. No Brasil a gente não vai conseguir fazer isso. A gente tem até o direito. Você pode continuar trabalhando depois da aposentadoria para acrescentar sua renda. Mas como é que você faz isso se aposentando com 65 anos de idade? Não dá, cara. Se um jovem hoje com 20 anos de idade, que está com toda a potência para trabalhar, não está conseguindo emprego, imagina um idoso com 65 anos de idade. Sem contar, cara, que é aquele negócio, quanto mais tempo aposentado fica no mercado de trabalho, ele impossibilita que o jovem entre nesse mesmo mercado de trabalho. Ou seja, o governo cria o chamado exército de mão de obra reserva, que é aquele grupo que fica desempregado, para barganhar o valor do salário mínimo. Isso é uma vergonha. O cara aposentou. Antigamente a gente começava a trabalhar com 15, 16 anos, trabalhou 35, contribuiu 35 anos, com 50, 51 você estava aposentando, tinha um pouco de saúde, dava para você fazer alguma coisa na tua vida, viajar, passear, isso quando tinha um salário mais ou menos, tá? Porque o cara que recebia salário mínimo também vivia, desculpa a expressão, na mesma merda. Então não dá, certo? Agora, você trabalhando até os 65 anos de idade, você vai aposentar por saúde, se alimenta mal durante o dia, entendeu? Trabalha o dia inteiro, uma jornada pesada, aí chega no final da vida, tá com diabetes, hipertensão e vários outros tipos de problemas de saúde, que a pensão, ou seja, o salário que ele recebe, muito mal, dá para comprar os remédios e a porcaria da comida que ele precisa. Porcaria por quê? Porque não vai se alimentar bem, não vai comprar uma comida digna de um trabalhador, que ajude a ele a se manter. Não dá. Isso é algo revoltante. A gente recebe menos de 700 reais, enquanto um político está ganhando uma média de 30, sem contar todos os outros benefícios que somado passa de 100 mil reais. Como é que pode isso? Nós, trabalhadores, temos que trabalhar até 65 anos de idade. Você mete um político agora no mercado, um cara às vezes que mal saiu das fraldas, ele se elege 2 vezes e consegue se aposentar. Como pode isso? Não pode. Povo, nós temos que fazer alguma coisa. Está na hora de anular esse voto. Demonstrar a insatisfação que nós estamos com referências políticas.